Muito boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que estão aqui. Estamos aqui para a gente dar continuidade ao nosso propósito. Como a gente comentou, aqui a gente precisa ser perseverante. Vamos ler a nossa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos aí terminando o Gênesis. Hoje leremos o capítulo 49 e o 50, e aí Mateus 19. Tudo bem? Sempre lembrar a vocês, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever, para poder nos ajudar, nos incentivar. O nosso objetivo aqui é que a gente se encoraje a levar a palavra de Deus adiante. Né? Às vezes, de repente, quem não tem o hábito de ler a palavra, a própria palavra, se encorajar a fazê-lo. E quem já é inscrito, nos ajude a divulgar. O nosso objetivo, eu creio que quem crê em Deus, o objetivo é levar Deus a outras pessoas. Para a gente crer, alguém trouxe até nós. Vamos usar os recursos tecnológicos aí para levar Deus às outras pessoas. Tá bom? Então vamos lá, Gênesis 49 e 50, e daí a gente fecha Gênesis e Mateus 19. Depois vamos ler Êxodo, né? Número, Levítico, Deuteronômio, tá bom? E aí a gente vai caminhando aí, tá bom? Ó, como sempre a gente lê sequencialmente, tá bom? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão cintilantes de vinho, os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto ao caminho, junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiraram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará,
e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. Foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Respondeu o Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha de Arade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Heteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros, a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará,
e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Aí termina aqui. Queria só comentar bem rapidamente, quando fala de Judá tem relação com Cristo, e José também, tá bom? É uma tipificação de Cristo. Falar que Judá, o cetro não se arredará de Judá, né? Da presa subiste, tá certo? Os dois são tipos de Cristo. E agora vamos ler Mateus 19. Eu caí no 26, mas eu volto. Ó, 20, 19, já está chegando. Cheguei. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais,
e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Louvado seja o Senhor. Deus nos abençoe.